vertical. Lógico que aqui a gente vai perder uma boa parte da bobina, mas isso não é jogado fora, isso é reciclado. Uma coisa bacana do alumínio é que ele é 100% reciclável. Só para você ter uma ideia, no Brasil, 97% das latinhas de alumínio são recicladas. Na real, essa latinha aqui já deve ser uma taraneta de alguma outra latinha lá do começo. A gente não consegue olhar por dentro da máquina, mas mais uma vez a gente consegue lá na ferramentaria ver ela desmontada. Se a gente pudesse fazer um raio-x da máquina, lá dentro a gente ia encontrar essas ferramentas. Antes de tudo, o alumínio precisa ser cortado, então ele vai chegar em chapa e a gente precisa transformar num círculo. A chapa vem por cima dessa ferramenta e essa outra vai prender a chapa aqui. Eles falam aqui que ela vai pisar na chapa. Então ela está presa, essa outra vai fazer o corte. Então isso vai descer, fazer o corte e a gente vai ter um círculo de alumínio. Logo em seguida, um pistão desce e vai conformando o alumínio até ele formar um copo. Isso tudo acontece em meio segundo. O detalhe é que eles têm 14 dessas funcionando ao mesmo tempo. Isso quer dizer que em 1 segundo, vezes 14, vezes você tem 28 copos desses sendo formados por segundo. Você deve ter imaginado que no final do processo o copo fica preso aqui na ponta do pistão. Então ele tem esses furinhos por onde entra ar comprimido para expulsar o alumínio. Para transformar esse copo numa latinha de fato, vai ter que acontecer um estiramento do alumínio. Ou seja, ele ainda está um pouco grosso e essa máquina aqui, que é uma prensa horizontal, vai apertar o alumínio o máximo possível e esticar até ele se transformar numa latinha. O coração dessa máquina é um pouquinho mais complicado. O copo vai ficar preso na entrada de uma espécie de um túnel. A gente tá vendo essas peças todas separadas, mas lá elas ficam todas juntas e tem um buraco por onde a lata vai passar. Então eles prendem o copo no começo e esse punção vai dar um murro no copo. E ele vai passando por dentro desse túnel e empurrando o alumínio, que vai se esticando cada vez mais como se fosse uma borracha. O alumínio é extremamente maleável. E no final das contas, esse copo vai ser transformado nessa latinha aqui. Isso parece fácil, mas não é tão simples assim, porque acontece muito rápido. Então a gente tem aqui a parte interna da lata, que é o punção. Isso aqui tem exatamente o formato da parte de dentro da latinha. E depois aqui a gente vai ter anéis diferentes, cada vez mais apertados. Isso é que vai fazer com que o alumínio vá se esticando cada vez mais. No final... Opa! Se isso aqui cair, é uma peça um pouco complexa. É extremamente preciso. Se eu derrubar no chão e isso perder o diâmetro, eles vão ter que retificar. E no finalzinho, eles têm o fundo da lata, que também tem algumas entradas de ar comprimido aqui para soltar. O que é sempre surpreendente aqui é a velocidade. Se essa máquina estiver operando na velocidade máxima, ela chega a fazer 400 latas por minuto, o que dá quase 7 vezes esse pistão indo e voltando em 1 segundo. No final desse processo, a borda da lata, a parte de cima, ela fica um pouco irregular. Então ele tem que passar aqui por uma espécie de uma faca em alta velocidade, que é um trimmer. Ele vai deixar a lata na altura perfeita. Aqui a gente tem um restinho que foi cortado, você consegue ver como que ela saiu um pouquinho torta, com umas montanhinhas na ponta. Depois de tanta prensa, as latinhas estão bem sujas de óleo. Elas precisam passar por uma lavagem. Então aqui, primeiro elas vão receber um banho de ácido sulfúrico bem diluído, a 5%, que é para tirar todo o óleo. Depois água e sabão. Em seguida recebem um líquido que eles chamam de mobility, é uma espécie de um lubrificante para daqui para frente ela conseguir escorregar bem dentro das máquinas. E em seguida ela ainda vai ser secada com uma temperatura bem alta. Eu fui ver a temperatura real do forno para mostrar para vocês, mas está em Fahrenheit, todo o padrão da fábrica americano, em polegada, Fahrenheit, 350 Fahrenheit. Coloquem aí nos comentários quanto isso dá em graus Celsius. Eu tive que usar um conversorzinho aqui. Toda a água usada lá no processo de lavagem passa por uma estação de tratamento e depois vem para esse lago e daqui vai para o rio. Ela sai tão limpa que aqui eles têm uma criação de tilápias. Tem um pouquinho de ração, vamos ver se os bichinhos estão bem tratados mesmo. Essa aqui é a impressora que vai fazer o rótulo das latas. Ela tem capacidade para 6 cores, mas eles têm uma do lado aqui que comporta até 8 cores. Basicamente, ela é um carimbo que passa pela tinta e depois passa pela latinha e deixa a tinta impressa ali na latinha. Um detalhe muito interessante disso aqui é que nunca uma cor pode ir por cima da outra. Então se você quer ter uma mão dessa com esse dedo verde, por exemplo, e o resto vermelho, você coloca primeiro o vermelho e deixa um espaço para o verde e aí coloca o verde.
Se você olhar uma latinha bem de perto, você vai perceber que entre uma cor e outra pode existir um espaço em branco ali, um filetinho de alumínio sem tinta. Isso aí é uma margem de erro que existe entre uma tinta e outra. A latinha também precisa ser pintada por dentro. Se você lembra, a gente já fez um vídeo em que a gente corroeu o aparelho da latinha e mostrou que entre o líquido e o alumínio existe uma barreira protetora que não deixa a bebida encostar no alumínio. Isso é um verniz que é colocado nessa máquina. É o verniz à base d'água que fica completamente transparente depois de seco, mas aqui ele ainda está úmido, a gente consegue ver. Assim como na tampa, aqui eles fazem um teste de metal exposto para saber se o verniz pegou 100% da parte interna da lata. Para essa película secar, as latinhas passam mais uma vez por um forno e só agora é que ela vai receber o pescoço. Para fazer essa curvinha, eles têm que ir amassando a lata aos poucos. Então são 11 estações diferentes, ou seja, são 11 máquinas diferentes que vão amassando aos poucos a boca da lata até ela pegar esse formato e também formar essa pontinha dobrada aqui no final, que eles chamam de flange. É aqui que vai ser encaixada a tampinha da lata. O controle de qualidade aqui é feito de um jeito interessante. Isso aqui é uma esteira de vácuo que está puxando as latinhas para cima. Se o final da latinha estiver torto, com alguma imperfeição, o vácuo não vai conseguir agir sobre a latinha e automaticamente ela cai embaixo. 100% das latas produzidas aqui vão passar por 2 testes de qualidade, ou seja, todas as latinhas vão passar por esse teste. O primeiro é para ver se tem algum microfurinho na lata. Para isso eles colocam uma luz muito forte em volta dela e um sensor dentro. Se esse sensor perceber alguma luz entrando, significa que tem furo e aí a lata vai ser descartada. O segundo teste é de câmera. Eles vão fotografar a lata por dentro e por fora para ver se tem algum amassamento e se a impressão tá boa. Para sair da fábrica, essas latinhas são organizadas em pallets com 8.169 latinhas. É muita latinha, mas é muito pouco peso ao mesmo tempo. Esse pallet tem menos de 100 quilos. E aí, fui só eu que tive vontade de puxar uma latinha para ver isso aqui caindo que nem dominó? Se você reparar bem, tem algumas tiras de plástico que comprimem o pallet e eles não deixam o pallet todo desmontar se eu tirar só uma latinha. Agora eu tenho que abrir isso aqui que é de surpresa que eles me deram. Rapaz! Eu não tava sabendo. Que animal! Cofre manual do mundo feito pra gente. Completamente estilizado. Obrigado, pessoal. Fiquei feliz pra caramba. Essa aqui é a latinha mais exclusiva que tem. Se você faz coleção de latinha, essa vale bastante. De verdade, eu não esperava essa latinha aqui no final. Eles combinaram na produção aqui e eu não tava sabendo. Ficou muito boa. Agora eu tô pensando até em lançar um refrigerante manual do mundo. Se você tava esperando uma latinha fechada como produto final, não é assim que elas saem daqui. A latinha sai separada da tampa, porque é lá no fabricante de bebidas, de cerveja, de refrigerante, é que eles vão colocar o líquido dentro e depois selar, fechar a lata. E aí sim você vai ter aquela bebida encapsulada numa lata de alumínio que você compra no supermercado. Aqui no estoque de Extrema, eles têm capacidade para 190 milhões de latinha. Seria o sonho de consumo do seu churrasco, hein? Vamos combinar. Não esquece do seu joinha, fechou?